Papo com especialista. Dessa vez tivemos a honra de trazer a Alessandra Narros e falamos sobre empreendedorismo feminino e internacionalização de empresas. Está interessado? Quer saber mais como a lei começou, como ela chegou onde ela chegou? Vem com a gente, vai até o final desse papo com especialista que está muito, muito, muito bom. Vai ser show de bola. Vem com a gente. Então, solta a vinheta e bora para esse vídeo. Vamos nessa. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista dessa vez muito, muito, muito especial com essa convidada sensacional que vai apresentar um pouco de empreendedorismo feminino, um pouco de posicionamento em mercado e outras coisinhas mais voltadas ou não à área de Comex. Seja muito bem-vinda, Alessandra Narrus. É um prazer gigantesco ter você aqui no nosso Papo com o Especialista. A palavra é sua, se apresente, chama atenção, fala o que você quiser. O tempo agora é seu. Ei, Tiago, obrigada. Obrigada por poder estar aqui dividindo conteúdo com você. É sempre super importante e gratificante a gente poder dividir nossa carreira e nosso conhecimento com as pessoas, né? A gente, às vezes, nem consegue dividir tanto, mas eu acho que a gente consegue passar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas e é sempre muito gratificante isso para mim. Eu que agradeço. Para mim é um prazer gigantesco. Eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, vem muita coisa na nossa cabeça, vem situações. A pessoa. Ontem eu li, na verdade, eu vi a história do dono da Bombril, que ele ganhou uma máquina de tecer fios. Ele falou: não, como é que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E ele começou a tecer os fios do Bombril, na época não tinha nem nome, e começou a vender de porta em porta. Hoje é o que é. Então, assim, para mim é muito gratificante ver pessoas voltadas à área de empreendedorismo, e eu estou vendo que o empreendedorismo feminino é muito forte aqui no Brasil. Fala um pouco de você, fala como você começou, como é que você chegou nesse patamar. Eu não gosto de falar essa expressão, mas como é que você chegou nesse ponto tão legal que você está hoje e como as pessoas hoje em dia te procuram para fomentar negócios? Fala um pouquinho para a gente. Então, Thiago, na verdade, assim, eu trabalho desde muito cedo. Eu trabalho desde 17 anos de idade. Eu trabalhava com moda com uma marca que é super conceituada no mercado e amo a família até hoje. E aí, desde então, eu tenho um pouquinho de sangue libanês. Então, eu sempre fui de trabalhar mesmo, sabe? Eu sempre tive um pouquinho esse viés em querer empreender. Eu tive muita referência do meu pai na minha vida, que era um libanês muito trabalhador, né? E aí, o que acontece? Quando eu trabalhava nessa empresa, era muito jovem, né? Eu via a dinâmica de tudo, das pessoas que faziam as compras, das pessoas que faziam o desenvolvimento, das pessoas. Eu sempre queria, eu estava antenada sempre em tudo e muito jovem, né? Daí chegou um momento, eu falei, nossa, eu quero ter meu primeiro negócio. Mas eu fiquei um bom tempo lá. Daí eu peguei e falei, olha, chegou, eu sempre olhava e analisava esse segmento de beleza. Tinha um salão perto da minha casa que eu frequentava e eu via aquele salão sempre cheio. Daí eu comecei a conversar com uma manicure, e eu conversava com um cabeleireiro, e eu falava como é que funcionava, como é que não funcionava, sempre muito curiosa. E eu via que aquilo ali era um segmento muito bom, né? Embora eu não sabia de nada, eu não sabia por onde começar. Foi na raça mesmo. Aí eu peguei, juntei todas as minhas economias ali, fui e montei meu primeiro salão.
Isso em 1998. Então, assim, eu cuidava da recepção, eu ajudava a limpar o chão, eu atendia cliente, eu atendia telefone, eu fazia de tudo. Eu era 1001 utilidades. Por quê? Porque eu queria saber sobre tudo que eu precisava para ter um negócio de fato. Eu queria entender de tudo, eu queria saber como fazia, eu queria atender bem o cliente. Enfim, a parte de contratação, passei diversos perrengues, mas estruturei meu primeiro salão de cabeleireiro, isso em 1998. Estamos falando de longo, né, um bom tempo atrás. E aí eu fui aprendendo na marra. Aquilo ali foi uma escola para mim. Ninguém me ensinou nada. Foi com a barriga no balcão que eu comecei meu primeiro negócio. Então, assim, embora eu fosse uma pessoa que eu já tinha um pouquinho desse viés empreendedor desde cedo, a minha escola foi ali, ao vivo e a cores. Eu tive que aprender sozinha. E aí, o que acontece? Você vai vendo com o dia a dia, você vai vendo os erros, os acertos, o que dá certo você investe mais, o que vai dando errado você vai tirando, enfim. E eu fui construindo o meu primeiro negócio. E aí, quando a empresa começou a ter assim, os seus 3 anos já, eu comecei a entender que eu estava no caminho certo. E comecei a investir mais um pouquinho, e comecei a aumentar um pouco o número de profissionais, e comecei a investir mais em maquinário, até imobiliário. Então, a gente foi requintando todo aquele salão, foi virando um salão conceito, porque como eu havia morado fora um tempo, eu trouxe essa questão do que não existia lá atrás, que era um salão express. Hoje todo mundo fala de festa escova, mas lá atrás ninguém sabia o que era isso, né? Então a gente montou o primeiro salão express de luxo do Brasil. Só que era muito pitiquinho. Então essa palavra era muito bonita, mas não condizia ainda com a realidade, porque ele era muito pequenininho. Mas eu desde então já sabia o que eu queria. E aí a empresa foi crescendo, enfim, e hoje Espaço a Mais, resumidamente, depois de uma jornada aí de 20 e poucos anos, hoje a Espaço a Mais, ela é reconhecida no mercado como o maior salão express de luxo do Brasil. Hoje, em uma unidade, nós temos quase 200 profissionais, são colaboradores de todos os tipos, cabeleireiros, manicures, depiladoras, só de manicures nós temos 50 em uma unidade só. Então, assim, hoje a Espaço Amar virou mesmo uma marca e a gente fez da Espaço a Mais aquilo que um empreendedor deve fazer. A gente fez da Espaço a Mais um business. Hoje as pessoas falam assim, você tem um salão de cabeleireiro? Eu falo, não, eu tenho uma empresa. Né? Então, ali, todos os meus profissionais, é uma coisa que eu tenho muito comigo, eu tenho colaboradores com alma de gestores. Eu falo para eles, vocês vão ter que dar o melhor de vocês para vocês mesmos. Então, assim, todos eles têm essa estrelinha que brilha nos olhos deles e eles estão ali fazendo aquilo não para propriamente, obviamente, pela parte financeira, mas eu acho que eles estão ali também porque eles querem ser algo a mais para eles mesmos, sabe? Então, isso aí atrai. O dinheiro é só só reflexo do que ele propriamente está conquistando. O mais interessante, né? Bom, eu sigo muitos empreendedores, eu sempre pego dicas de empreendedorismo sobre tudo, né? Ale, eu conheço pessoas que quebraram 3, 4 vezes. Eu mesmo quebrei 3 vezes. Eu quebrei 3 vezes. Você deu o exemplo que você morou fora, eu falo disso. Quando eu chego na Itália, que eu fui tirar a cidadania, etc., cheguei e falei assim: ferrou, eu quero a minha cidadania, mas não tem emprego aqui. Se não tem emprego para eles, quiçá para mim. Eu tive que colocar na prática tudo aquilo que eu tinha aprendido aqui no Brasil para colocar aquilo de uma outra forma, de um outro jeito. Aí você fala uma coisa que me subiu na hora. Eu sou bisneto de libanês.
Então, o Ah, nariz não nega, né? é, O nariz, a sobrancelha, eu também, não o meu nega. também não. E aí é que tá. Eu acho que o libanês, o meu bisavô, veio do Líbano dentro de um navio, se enfiou no navio, chegou aqui, morou no interior de São Paulo, abriu uma loja de armarinho e prosperou. Imagina, um homem com seus 20 e tantos anos que não falava um A de português, prosperou aqui, isso, sei lá, há 100 anos atrás, por aí. Então, assim, nós temos essa veia do empreendedorismo, e não é só ao libanês, nós brasileiros temos isso. A gente se É, reinventa o tempo é, todo. E, não, diferentemente do europeu, que não consegue, que ele fala, eu vou fazer esse trabalho, ok, bonitinho, o resto da minha vida, eu vou me aposentar e acabou. Nós, exatamente. a gente vive se reinventando. Eu queria 3 vezes. Então, assim, É, o que, que você, assim, como base, que você fala assim, que te dá vontade de acordar todo dia e falar assim, vamos para um desafio novo. O que, que te movimenta, o que, que te move a fazer tudo isso? olha, eu vou te falar, você está falando de quebrar, e de. Olha, vou te falar uma coisa, na própria Espaço a Mais, nos dois, chegando quase no terceiro ano, eu tenho uma grande amiga que é uma criatura assim maravilhosa na parte financeira. Eu chamava ela e falava assim, amiga, pelo amor de Deus, senta aqui comigo e veja se é verdade isso que eu estou vendo. Será que eu tenho que fechar mesmo? Ela dizia assim para mim, Alessandra, você tem que fechar. Você vai perder dinheiro. Eu falava assim, mas eu não vou fechar. Ela falava assim, Ale, mas então, você pediu minha opinião. Eu estou te dando minha opinião. Aí eu falava assim, não, mas eu não vou fechar. Passei perrengue, 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 vende um carrinho dali, vende um negocinho dali. Não fechei. E eu acho que graças à nossa persistência, o brasileiro tem esse perfil, né, que nós somos libaneses, né, netos de libaneses, mas a nossa raiz é aqui, né? Então eu acho assim, graças a essa nossa persistência, as coisas dão trabalho, mas a probabilidade de dar certo é maior, né? Com essa nossa garra. Agora, o que me motiva, né, acordar todas as manhãs e vir trabalhar é gerar emprego. Eu tenho uma coisa comigo, por isso que me chamou muito a atenção o post que eu vi aí no teu Instagram, porque eu tenho muito comigo que a minha adrenalina é ver a conquista do próximo, porque eu acho assim, se eu puder ajudá-lo, ele vai estar me ajudando, entendeu? Mas eu ver o crescimento dele é, é tão prazeroso para mim, é inacreditável. As pessoas falam para mim, Alessandra, para que você trabalha tanto? Porque eu falo, quanto mais eu trabalho, mais eu consigo, mais eu quero dar, mais eu quero fazer, mais eu quero acontecer, mais eu quero ver aquela pessoa comprando o apartamentinho dela, o carrinho dela, a casinha dela. Aquilo lá para mim é tudo. Eu acho que a gente tem uma missão na vida, né? A gente tem um porquê estar aqui. Eu tinha sempre um sonho, eu tive sempre um sonho, Tiago, vou te abrir aqui. Eu sempre tive um sonho de ter um escritório onde, neste lugar, eu ia cuidar das minhas marcas e sim aí eu falar, nossa, eu realmente sou uma pessoa que eu gero empregos. Porque, assim, você ter uma empresa é maravilhoso, maravilhoso, mas eu não saciava a minha vontade, eu queria mais, porque eu acho que eu tinha competência para aquilo, né? Embora eu sou meia dodói, porque eu sonho trabalhando. Então, eu estou lá sonhando, estou trabalhando. Entendeu? Nos meus sonhos, eu estou ali trabalhando. Eu acordo e falo, ai, gente, estou cansado, trabalhei demais essa noite. Então, assim, eu tenho essa coisa comigo, mas eu acho que eu tenho uma recompensa tão grande em ver as pessoas conquistando também o sonho delas, que isso não me cansa, né? Cansa, óbvio, né? Mentalmente, mas assim, você fala, ah, nossa, Alessandra, está exausto. Eu falo, não, é que assim, agora realmente eu preciso descansar, mas amanhã tem mais, entendeu? Então, o que me motiva é gerar emprego. É engraçado, você falou dessa motivação gerar emprego. Eu sigo muito o que o Caíto Maia, nosso querido Caíto Maia, fala,
E ele fala, hoje ele, sei lá, eu não tenho a menor ideia quantos anos ele tem, mas ele fala, eu faço da Chili Beans o meu caminho. E hoje em dia, se eu não coloco na cabeça dos meus filiados, ele dá um outro nome, mas das pessoas que abrem as filiais, que eles precisam prosperar, para todo mundo prosperar, se eles não colocam isso na cabeça, para mim não serve. Exato. E é o que eu falo, né, Ale? Não é que você, por exemplo, eu, canal Como é que Sócio, sou apenas eu. Apenas eu. Mas o dia que eu for contratar alguém, eu não quero simplesmente a pessoa que faz operacional, trabalho operacional. Não, eu quero o cara que vai, uma pessoa, a menina, que vai ter sangue nos olhos, vontade de crescer e falar assim, mais para frente, vamos tocar isso aqui junto? Eu viro sua sócia, eu viro seu filiado, não sei. E eu acho que as pessoas têm que despertar isso. Eu Sim. fazia terapia com um rapaz há um bom tempo atrás e gosto muito disso que ele falava. Muitas pessoas são movidas a ordens. Ordens não, mas a faça isso, faça aquilo, trabalha dessa forma, dessa. E outros são movidos a vontade. Quando a pessoa deixa de ser movida pela ordem e é movida pela vontade própria, ela prospera. Eu acho muito isso. Agora falando, Ale, você tem um monte de empresa, são 4 marcas, você me falou um pouquinho antes, está entrando a 5ª marca agora, mas são marcas muito voltadas ao público feminino. Sim. E tem uma que me chamou muita atenção, a Dona Filó. Quando entra a Dona Filó na tua história? Como é que você chegou nisso e falou assim, não, peraí, as minhas marcas são muito voltadas ao público feminino. Como é que você fomentou tudo isso? Como é que você chegou nesse ponto? Então, existem 2 pontos que são muito curiosos da Dona Filó. Um é que, assim, a Dona Filomena é uma costureira que está numa região onde está o meu salão. Ela está desde os anos 70 aqui. E eu moro por aqui também. E aí eu sempre ia na Dona Filomena, e a Dona Filomena sempre lotada de trabalho, e ela tem um gênio um pouquinho forte, e ela, assim, ela tinha um problema de gestão. Ela não conseguia cuidar do negocinho dela, ao mesmo tempo ela era mão de obra, ela fazia, aí ela contratava uma costureira, a costureira faltava, aí fazia a peça errado, e ela tinha esse problema em gerir o negocinho dela. Daí, só que ela é assim, ela é uma costureira de mão cheia, a Dona Filomena. E aí eu sempre, com esse meu viés empreendedor, eu chegava para ela e falava assim, Dona Filó... Não, na verdade é Dona Filomena, porque a Dona Filó eu criei a marca para ela. Eu falava assim, Dona Filomena, deixa eu cuidar disso aqui para a senhora, porque eu chegava lá, eu falava assim para ela, Dona Filomena, dá para a senhora fazer essa calça aqui para mim? Mas eu preciso dela para amanhã. Não, minha filha, não dá de jeito nenhum. Eu estou lotada de trabalho. Eu não consigo fazer isso para você. Eu falava assim, mas a senhora está lotada de trabalho, dona Filomena, então coloca mais costureira para a senhora. Daí ela assim, ai, não, minha filha, elas dão muito trabalho, elas faltam, elas isso. Aí eu falei assim, dona Filomena, vamos fazer o seguinte? Deixa eu montar um negócio para a senhora. Eu ajudo a senhora a contratar as costureiras, eu ajudo a senhora a gerir esse negócio. Não, não, minha filha, olha só, eu quero me aposentar, eu não quero mais saber disso aqui, não, e não sei o quê. Eu falava, então tá bom. E continuava indo na Dona Filomena, porque eu achava o trabalho dela impecável. Bom, Tiago, passou, sei lá, 2, 3 meses desse pedido que eu havia feito a ela. Eu acho que eu cheguei no dia certo e na hora certa, porque eu acho que ela estava exausta, ela tinha brigado com uma costureira. Daí ela assim para mim, olhou para minha cara e falou assim, minha filha, aquilo que você falou lá é verdade? Você quer mesmo montar um negócio? Eu falei assim, dona Filomena, eu quero. Eu sou uma pessoa de uma palavra só, não precisa nem botar no papel. Aí ela falou assim, mas você quer fazer isso agora? Eu falei, eu quero agora. Daí tinha um sobradinho do lado da casa dela que estava para alugar. Aí eu falei para ela, a senhora conhece o dono desse imóvel aqui do lado? Ela falou,
Conheço sim, minha filha. É do mesmo dono que eu alugo aqui. Eu falei, então, a senhora quer ela alugar o imóvel? Ela falou, quero. Pegou a bolsinha dela, fomos lá no escritório do cara, alugamos, fizemos a minutinha de opção de locação na hora. Aí eu falei, não posso perder esse negócio, né? Porque é muito bom. Eu sempre vendo a dona Filomena lotada. O problema dela era só gestão. Aí, Tiago, você não está entendendo. Assinei o contratinho lá para locação. Em uma semana, eles já tinham aceito a proposta, fizemos o contrato oficial de locação, minha arquiteta entrou, em um mês estava pronta. Eu chamei minha arquiteta e falei: olha, você monta uma cara de um negócio bem diferente, parecendo sabe, um ateliêzinho express de luxo. A pessoa entra, toma o seu cafezinho, tem recepcionista com lencinho no pescoço. Fizemos a marca Dona Filó, que hoje é uma empresa minha, e a Dona Filomena, ela é gerente geral de todas as costureiras, ela faz toda a contratação, ela ganha uma participação sobre todo o lucro da empresa. Hoje a Dona Filomena está muito bem de vida, está muito bem de vida, virou uma marca, a Dona Filó hoje virou uma marca, a gente já conta com 3 unidades fixas, né, físicas, e são os ateliês, e tem o diferencial, que é a inovação que a gente trouxe, que tem os carrinhos do delivery, que a gente já está indo também para o terceiro carrinho do delivery, que é o atendimento personalizado na sua casa. Então, vai a nossa costureira e o motorista até a sua casa, marca a roupa no seu corpo, traz para o ateliê, faz, e depois o motorista só entrega na sua casa em até 48 horas. E hoje a gente tem isso tudo por aplicativo. A gente está fazendo, está finalizando agora o aplicativo. Por enquanto, a gente está na questão de WhatsApp e ligação, mas a gente já implantou o aplicativo porque a gente entrou num processo de franqueabilidade da marca Dona Filó. Então, a gente teve que construir as plataformas, os aplicativos, para isso pegar um corpo e tomar volume aí nas unidades. Então, a história da Dona Filó, ela é super curiosa, porque foi de um jeito meio assim, meio lúdico, meio inédito, mas consegui convencê-la e hoje ela está super bem aí, agradece todos os dias pelo que virou a empresa com ela junto. O mais engraçado, né, Ale, que, como eu falei, todas as marcas suas são voltadas ao público feminino. Sim, desculpe, isso eu esqueci. Exato. E o mais interessante é que temos a Dona Filó, que cuida da parte da costura e etc., como você mesmo citou. Temos o salão, que hoje em dia não é mais apenas um salão, e sim algo totalmente inovador para o mercado. E temos as outras marcas. E antes, sem dar spoiler nem nada, você me falou de uma marca que começou com você, agora você está, que é algo totalmente novo. O que é o aprender para você? Ou seja, essa marca nova que chegou para você, que é totalmente nova, isso te dá um gás absurdo? Você fala, não, peraí, eu estou com medo. Como é que você enfrenta esse seu medo de, é algo novo, mas vamos para frente, vamos nessa que vai dar certo? Como é que você dosa tudo isso? Deixa eu só te colocar, na questão até da Dona Filó, tem um outro ponto que eu te falei que é muito importante, que a gente trabalha muito com o setor de terceira idade. Então, são mulheres, por exemplo, que você resgata muita vida para ela. A Dona Filomena mesmo, ela estava numa vibe muito desanimada, ela já queria se aposentar. Hoje, se você falar para ela se aposentar, ela quer me matar. Por quê? Você trouxe uma vitalidade, uma energia, porque quando você tem uma empresa estruturada, redonda, onde você tira a dificuldade que você tem de atuar e você só explora o que você tem de bom para atuar, aquilo flui e a pessoa, você traz vida para ela. Ela brinca e fala assim, Alessandra, rejuvenesci 10 anos. Então, isso também me motivou muito nessa questão da Dona Filó, de a gente trabalhar com esse setor de terceira idade. São mulheres maravilhosas, que têm muito ainda a fazer, e a gente aprende muito com elas também.
né? E essa questão do público, de eu trabalhar muito com a mulher, é porque eu tenho uma empatia gigante com isso. Eu acho que a mulher, quando ela pega para fazer uma coisa, ela faz muito bem feito, sabe? Eu acho que você trazer esse lado do empoderamento feminino, né, que as pessoas têm falado muito isso hoje, nada mais é do que você trazer vida para aquela mulher, né? Então, é assim, é ela se sentir viva, ela se sentir, como a gente pode colocar, ela útil, né? Ela se olha no espelho e ela se sente bem, e isso é muito gostoso, né? E a gente, de verdade, todas as minhas empresas vão por esse lado, né? Eu tenho aqui pouquíssimos homens trabalhando aqui, mas eu tenho também. Mas eu trago muito essa coisa de trabalhar com as mulheres e trabalhar realmente esse empoderamento feminino. É interessante que você falou isso, e eu tenho para gravar, eu vou gravar um papo com especialista com 3 pessoas, 3 mulheres que, olha, eu bato palma para vocês. Por quê? Os homens, eles são aquele jeito, meio que rolo compressor e vai que vai e vai atropelando tudo. A mulher não, vocês têm sensibilidade para alguma coisa. Vocês têm aquele toque que você falou, peraí, não está errado aqui, mas vamos dar uma contornada aqui e ali. Vocês têm um jogo de cintura muito melhor que a gente. Muito melhor que a gente. E não é uma questão quem diga, não é nada disso. É que eu acho que a sensibilidade da mulher torna vocês tão mais capaz, no sentido total da palavra, do que a gente. Eu trabalho com comércio exterior há 20 anos, quase. E eu aprendo todos os dias com isso. Mas foi uma chefe mulher minha que chegou para mim e falou assim, Thiago, você está fazendo o processo todo errado. Porque está faltando visão para você. E quando ela chegou e mostrou para mim como ela viu o processo inteiro, eu aprendi e eu trabalhei muito melhor. Então, assim, homens, não se sintam mal, por favor. Não, de forma alguma. Maravilhoso. Não se sintam mal, muito pelo contrário, mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade, um jogo de cintura muito melhor que a gente. E por uma questão disso, né, Ale, e eu sou fã de pessoas que levantam todos os dias, dão sobrevida ou vida a outras, como você mesmo disse. A própria dona Filó, que tinha essa pegada de vou me aposentar daqui, sei lá, 1, 2, 3 anos. Quando você vê o brilho no olho dessa pessoa, eu falo que a gente, quando vê o brilho no olho da pessoa, você ganha um dia a mais de vida. Quando você vê o brilho no olho, não é muito melhor do que você ganhar 10 mil reais num dia? Nossa, não que o dinheiro seja ruim, né? Vamos lá, mas eu acho que assim, é isso que a gente fala, quando você tem essa coisa com você, de que você gosta de gerar emprego, gosta de ver a conquista dos outros, né, do próximo, eu não sei se é porque eu sou cristã, então assim, eu tenho muito essa pegada, mas eu acho assim, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Quando você tem esse perfil de querer ajudar, de querer gerar empregos, de ter um pouco de visão, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem essa visão que você tem, então você só dá um empurrãozinho para o negócio dar certo, né? A gente está até falando um pouco dessa questão de inovação, de empresas, né? Que trazem inovação, trazem um diferencial. Acho que hoje, assim, na questão de inovação, hoje a gente já está muito saturado, né? A gente já tem de tudo, mas sempre tem um espacinho para inovar. E eu brinco que, assim, dentro das minhas empresas, essa última empresa é uma inovação, mas as minhas outras não. Segmento de salão existe desde sempre. Segmento de costura existe desde sempre, mas o que eu fiz? Eu fiz da Espaço a Mais o primeiro salão express de luxo do Brasil. O que eu fiz da Dona Filó?
a primeira casa de costura com serviço de delivery, ao qual a empresa vai na sua casa, é o carrinho envelopado da empresa, tem lá seu motorista, sua costureira, que vai na sua casa, é como se a pessoa, ao invés da pessoa ir no ateliê, o ateliê vai até a sua casa. Então, assim, se você traz um diferencial para o seu negócio, se você consegue ter esse olhar, que esse olhar é difícil, porque às vezes a gente fica muito fechado, né? É salão, salão é assim. Não, salão não é assim. Você pode trazer algo novo para ele, né? Casa de costura é casa de costura. Não, não é. Você consegue trazer um diferencial. É isso que hoje, Tiago, a holding faz. É você me trazer um negócio e eu olhar para esse negócio e fazer dele um diferencial. Ele já existe, mas o que a gente pode fazer de diferente nele para ele se tornar no mercado uma coisa diferente do que já existe, né? A inovação a inovação é uma coisa que a gente está fazendo com a questão do ozônio agora, dentro dessa minha outra empresa de cosméticos, né? Que nós somos hoje o primeiro cosmético 100% legalizado no Brasil. Então, ele realmente é uma coisa mega inovadora. Ele, além de ser um diferencial, ele é inovador, mas o inovar, a gente fica, às vezes, muito fechado, assim, não, eu vou trazer uma marca, eu vou fazer alguma coisa muito diferente, muito inovadora. Não, às vezes você tem uma coisa básica, você pode ter o olhar para aquilo e fazer um diferencial daquilo. E eu acho que é isso que a holding hoje está trabalhando muito nas marcas que venham, tem algumas pessoas que vêm até nós com uma marca, com uma empresa ou com um projeto, e que eles falam, Alessandro, o que dá para fazer disso? Isso já existe, está ali. Mas qual é o diferencial disso? Isso que eu acho que, assim, de praxe, todo mundo hoje tem que ir em busca disso, porque senão, se você se tornar mais um, é muito difícil de dar certo, de verdade. Você falou dos cosméticos. Agora, entrando nesse assunto, que eu acho um assunto sensacional, ainda mais com um diferencial tão legal quanto isso. Ele é voltado com ozônio. Ele fala um pouquinho disso, porque isso é totalmente inovador e como você fala, né? Isso vem de você, tá no teu DNA. O que é tão inovador assim que te chama tanta atenção, por exemplo? E agora falando um pouco também até de mercado internacional, porque isso tem uma expansão gigantesca. Primeiro, sei lá, pensando América do Sul, depois Estados Unidos e outros mercados. O quanto isso te chama atenção para tudo isso? O que mais me chamou a atenção, né, porque essa é a única empresa que eu tenho uma sócia, né? E ela é muito nova, ela tem 24 anos, é uma menina que é muito inteligente, foi nascida e criada dentro do ozônio. E até então eu não tinha essa intimidade com o ozônio, né? E o que mais me chamou a atenção foi a forma que eles falavam e colocavam o ozônio para mim. E aí eu comecei a ter essa intimidade com o ozônio. E é inacreditável, Tiago, quando você tem essa intimidade, essa proximidade com esse universo, depois você não consegue usar mais nada, porque você vê a eficácia do negócio, o que realmente o ozônio faz na sua vida, né? Os benefícios que ele traz para você. Então, assim, assim, é até curioso, porque a O3 chama-se O3NT, né? O3 de ozônio, NT de Natural Therapy. O que é a O3? A O3 nada mais é do que a gente resgatou lá de trás aquelas coisinhas que os nossos avós usavam, misturinha dos óleos, sabe? Essa coisa bem assim, bem artesanal. Então, é a mistura dos óleos, mas com a tecnologia que hoje a gente tem desses geradores, porque são geradores gigantes de ozônio. O pai da minha sócia é dono da Brasil Ozônio, que é a maior empresa de ozônio do Brasil. Então, assim,
eles conseguem chegar numa alta concentração de ozônio que nenhuma outra máquina chega. É uma tecnologia que eles patentearam, hoje é uma tecnologia da O3, e o que eles fizeram a nível de cosmético, quando fizeram essa junção do natural, é um blend de óleos com essa alta concentração de ozônio. Na hora que você vê os laudos, é assustador. É 99,98% de eficácia. É 100% de eficácia, legalizado pela Anvisa. Então, quando você olha uma coisa assim, você fala assim, nossa, gente, realmente isso é muito inovador. Porque você pega uma tecnologia do momento, com uma coisa que você resgata lá de trás, que são os olhinhos que a vovó passava no corpo, sabe aquela coisa? E você junta isso e faz esse cosmético, né? E dessa base, você faz uma linha de cosméticos. Isso, para mim, assim, é incrível, até porque eu sempre trabalhei com prestação de serviço. E hoje, entrar nesse universo de cosmético foi, assim, para mim, um grande desafio, porque, assim, eu olhava e falava assim, imagina que eu vou competir com essas empresas gigantes francesas, né? Não, imagina, não dá para isso no mercado, porque a gente tem que ser coerente, né? Porque a gente tem que saber onde a gente está pisando. Quando eu provei e quando eu dei para dermatologistas provarem, eles perguntavam para mim, Alessandro, o que você está usando na tua pele que está tão boa? Alessandro, o que você está fazendo? Daí eu comecei a entender que não, vale o risco, porque é muito bom. E assim, Tiago, tudo também a gente tem que ter a coerência de nichar o nosso negócio, né? Então, o meu negócio, ele é muito diferente dessas grandes empresas, porque assim, eu trabalho muito com sustentável, então é tudo resíduo da Mata Atlântica, a gente trabalha com essa questão, sustentabilidade hoje é tudo, né? Uma empresa que hoje não caminha para isso, não sei nem porque abre, né? Porque a gente vai muito por esse viés sustentável. Então, é assim, extração dos óleos, que é uma coisa pura, né? Uma coisa vegetal, é uma coisa pura. Com a tecnologia do ozônio, que a matéria-prima é o ar. Então, é uma coisa infinita, não acaba nunca. Né? Então, é uma empresa que não tem como dar errado. Né? Você junta o básico com a tecnologia e virou a O3NT, que hoje assim é a menina dos olhos, é uma paixão absurda. E a gente está aí já com um pezinho na França, estamos entrando agora nos Estados Unidos, estamos indo agora para Emirados Árabes, porque realmente é um produto que se diferenciou muito e ele mostra resultado, sabe? E ele mostra resultado. Eu acho que isso é a maior virtude do negócio, é quando as pessoas fazem a recompra, te ligam para falar, Alessandra, o que é isso? Sabe assim? Aí você fala, nossa, estou no caminho certo. Você falou uma coisa muito, muito, muito interessante, que, de uma outra forma, posicionamento de marca. Posicionamento de marca é algo que chama atenção, as pessoas têm que ter atenção redobrada para isso. Por exemplo, o canal Como é que faço? Eu que criei o nome, uma pessoa me ajudou a criar o logo e tal. O que eu fiz? Falei, vou me proteger. Fui lá e registrei a marca no meu nome. Exato. Por quê? Porque quando alguém lembrar do nome e falar, opa, vou utilizar, já está lá. O posicionamento de marca começa com isso. Mas quando alguém, um cliente, eu lembrei da Dona Filó, que eu acho que está intrínseco na gente, a minha mãe usa, as minhas irmãs usam, na hora. Posicionamento de marca. E agora, Além, falando de posicionamento de marca fora do país, voltando ao 3. Como se posicionar no mercado que não é nosso? Como é que você fala assim, chega chutando a porta, ou vai devagar, ou chega com algum parceiro? Como se posicionar fora do país, que eu acho que é a grande interrogação para muita gente que quer exportar, principalmente, e não sabe como.
Eu tenho uma forma de pensar que eu vou com muita cautela, né? Onde eu piso, eu vou com muita cautela. Agora, ainda mais em território que você não é muito familiarizado, né? Então, o que que eu acho? Eu acho assim, a gente já teve, eu não posso dizer isso, mas assim, a gente já teve a possibilidade de pegar um grande distribuidor lá de fora, que ele queria, assim, comprar muito, é, assim, era irrecusável, sabe? Mas eu cheguei para minha sócia e falei, olha, a gente acabou de chegar, vamos entender direitinho onde a gente está pisando. A nossa marca ela tem uma identidade, a gente prefere trabalhar com menos volume, com mais qualidade, porque assim, tudo que você trabalha com explosão logo de cara, você não está apta àquilo, né? Você não tá, você tem que primeiro começar a se situar ali um pouco. A gente quer chegar nisso, quer. Só que eu falei para eles, eu preciso de um prazo. Eu quero, me deem um tempo, a gente quer distribuir com vocês, a gente quer, só que a gente não quer cair qualidade, a gente quer fazer entrega na data que a gente combinou, a gente precisa ter um caixa gigante para produzir o que eles querem, existe um risco, tá? Porque, assim, lá fora, o mercado é completamente diferente. Lá fora, se o cara pede assim, olha, eu quero 100 mil frascos, você entrega para ele os 100 mil frascos. Você tem uma cláusula contratual, às vezes, que se ele não vender num prazo de tanto tempo, ele pode retornar uma parte do negócio. Então, é assim, você tem que ter muita calma. Eu acho que, assim, a gente já entrou, graças a Deus, a gente já entrou com o pé direito, né? A gente já teve pessoas procurando a gente para escalonar isso, para distribuir em grande quantidade, mas eu sou da opinião que você precisa entrar, você precisa ir atrás de pessoas que falam a língua do teu produto, né? Então, assim, às vezes você também trabalhar com pessoas que trabalham com produtos muito sintéticos, não é o nosso caso. A gente quer pessoas que falam a língua do muito natural, entendeu? Então, assim, o grande desafio de você fazer essa exportação é você começar direito, né? Então, é assim, não é chegar chegando, é chegar com calma. Às vezes, a gente está com a ideia agora, né, de montar um showroom Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes. A gente quer montar um showroom nosso para que a gente tenha o controle. A distribuição vai sair dali, né? Então a gente vai fazer tudo por lá. A gente vai ter uma pessoa que fale a língua da marca, que entenda 100% de tudo do nosso produto, para não ter erro. Então, essas pessoas vão ficar centralizadas aí, e nos lugares que a gente montar o showroom, e aí assim a gente vai começar a vender a nossa marca falando exatamente o que a marca é, e não chegar dando na mão de um distribuidor e sair vendendo que nem uma louca. Eu acho que se perde um pouco, entendeu? A gente precisa, assim, o maior desafio é esse, Tiago, resumidamente, o maior desafio é você chegar com cautela, posicionar sua marca no lugar certo para que ela comece corretamente, entendeu? Não dá para chegar chegando, não. É engraçado, eu morei um ano em Londres. Bom, um tempo atrás eu fui para a Europa, tal, como eu expliquei, e eu morei um ano em Londres. E eu tô no centro de Londres andando, de repente eu vejo uma loja linda da Melissa. Melissa, nossa Melissa, brasileira aqui. Deixa eu dar uma olhada na loja. Entrei, a loja cheira a Melissa, aquela coisa maravilhosa. Uma Melissa custando 83 libras. Eu falei, meu Deus do céu, na hora eu lembro que eu liguei para minha irmã, mais velha, eu falei, quanto custa a Melissa da Valentina, da minha sobrinha? Ah, custa, sei lá, R$ 80, alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei falando, mas peraí, tem algum, ou alguém está ganhando muito, ou o processo ele é muito mais difícil para ter chegado aqui, e eu fui estudar o case da Melissa.
Ale, a Melissa demorou 5 anos para conseguir entrar no mercado da Inglaterra. Eles montaram a loja, fez tudo lindo, etc e tal. E eu não sabia, mas para você ter um CNPJ na Inglaterra, você tem que pagar X mil libras por a cada 3 meses, 6 meses, sei lá. Eles fizeram um estudo muito bem feito para falar dá ou não dá. Uhum. Qual que é o ponto que eu quero chegar? As pessoas acham que, vamos internacionalizar a empresa, vamos exportar, vai ser fácil, beleza, põe na mão, você falou do distribuidor, põe na mão do distribuidor que ele vai vender que nem água. Não, você está queimando a tua marca, o teu posicionamento está sendo queimado. Ou seja, vamos supor, a Melissa e a Havaianas têm uma proximidade, mas o mesmo distribuidor não pode tocar as duas, porque ele vai queimar as duas marcas. Isso é lá fora, e isso aqui também. Claro, claro. O que funciona para cá, funciona para lá. Só que é o seguinte, lá a gente trabalha em dólar, em euro, né? Mas, assim, eu acho que a parte burocrática é complicada, né? Porque eles é assim, você tem que preencher diversas fichas técnicas, graças a Deus, o meu produto, como é 100% natural, e até o como é que chama? O que dá a estabilidade do produto, né? A data de validade do nosso produto, ele é o ozônio. Então, o ozônio é antibactericida, antifungicida. Então, assim, o problema de o produto entrar no país é zero. Pelo contrário, essa parte foi muito fácil para nós. A parte complicada é a parte burocrática mesmo, né? Que você tem que fazer todo um trâmite, demora, eles pedem documentação da empresa, da pessoa física, da pessoa. Eles pedem tudo, dos sócios. É assim, até para você entrar com o produto lá, você tem que montar uma empresa lá, porque né, você faz essa internacionalização de marca. Então, é assim, você tem que montar toda a tua estrutura que você tem aqui, você vai ter que ter lá. Existem esses gastos que você vai ter lá, e esses gastos é na moeda local. E mais a parte burocrática também é bem complicada, mas é assim. Não é assim do jeito que as pessoas falam, eu vou botar minha marca lá e minha marca vai estar distribuindo daqui a pouco para milhões de pessoas. Não é assim, entendeu? A dinâmica é completamente diferente. A empresa lá é a mesma coisa que você constituir uma empresa aqui. Os riscos que você vai ter lá são os riscos que você tem aqui. Então, assim, a pessoa tem que pensar muito bem, não é fácil, tem a questão de impostos, tem que ficar muito atenta a isso. É uma coisa muito legal, porque você quer ver a sua marca, né, pelo mundo afora. É muito legal, isso é extremamente prazeroso. Isso é um desafio para mim também, né? Porque não era desse segmento de cosmético, isso é um desafio para mim também. E eu acho que isso está me motivando muito também, porque eu gosto de desafios nessa questão. Porque a minha parte, realmente, a parte administrativa, eu gosto de fazer com excelência. Então, assim, isso está sendo um desafio diário para mim. Graças a Deus, a gente está conseguindo, mas a gente vai passo a passo. Eu não sou aquela que embora eu seja muito ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, mas na hora de falar de negócio, nossa, ainda mais em dólar, ainda mais em euro, entendeu? Não dá para essa brincadeirinha, né? A gente ser assim muito atirada, a gente tem que ser bem cautelosa, contratar a parte também dos advogados lá, dos contadores lá, para eles manterem a sua empresa regularizada, né? Você tem que ter tudo certinho, tudo em dia. Eu acho assim, uma empresa que caminha correta desde o começo, ela vai embora. Agora, quando vai muito assim no susto, no oba-oba, meio complicado. E agora está muito bom, né, para nós essa internacionalização de uma marca, né? Principalmente que o dólar e o euro está muito caro. Então, isso para a gente é muito bom. Mas também tem que entender que os gastos também é na moeda local, né? Então, não é brincadeira, não. É engraçado, você falou disso, eu lembrei. Alguns amigos meus falavam assim, Thiago, você ganha em euro, você ganha em libra. Eu falei, mas eu gasto em libra também. Exato. Ou seja,
Não adianta a gente, nós aqui no Brasil, nós vamos viajar. Será? Vamos para a Itália, vamos para Roma. Beleza, você faz a conversão. Lá não é assim, não. Você mantém uma empresa, não é assim, não. E outra, é complicado porque aqui a gente consegue dividir um monte de vezes. A sua dívida, a dívida da empresa, lá é na lata. 83 mil libras na lata que você dá. Ou em dólar, ou em euro. É na lata. Você quebra a empresa. Não, Tiago, é assim, aqui às vezes o Brasil nessa questão é mais maleável, como você colocou, né? A gente tem mais essa maleabilidade de tudo, né? Lá é muito rígido, lá é assim, não tem um jeitinho brasileiro, não tem essa, né? Até porque é assim que tem que ser, né? É isso, não é isso, não é isso. Então tem que ser assim. Mas é por isso que as coisas acontecem com mais, como eu posso dizer, clareza, né? Porque não tem muito, não é. Aqui a gente já conhece um pouco mais as leis, a gente já conhece mais onde a gente pode ter mais tranquilidade de negociar, né? E lá, embora você tenha todo um corpo atrás de você, né? De um advogado, um contador, mas eles são muito claros conosco. Aqui é assim, Alessandra, é isso que você tem que fazer, é isso. Você segue a risca, segue a cartilha. Segue a cartilha e paga a conta. É isso. Mas também a empresa obtendo sucesso, né? Que a gente acredita muito nisso, também é uma vitória, né? É um outro, como você colocou lá no começo, não é um outro patamar, né? Mas é uma outra conquista, né? É um outro. A gente está saindo do nosso arroz com feijão, que a gente sabe fazer, para ir para um desafio. E aí, quando dá certo, você venceu esse desafio, você fala, nossa, meu Deus do céu, que máximo, né? Então, são conquistas, isso faz parte do empresário, o empreendedor é do game, é do risco, a gente gosta disso. Todo mundo fala, mas Alessandra, tá tudo... Aqui na holding é assim, elas acham que eu sou louca. Alessandra, tá tudo tão tranquilo, agora com as empresas... Você foi me trazer outra marca para dentro, Alessandra, mas sossega. Eu falo, gente, eu só vou sossegar quando eu morrer, entendeu? Então, não adianta, a gente gosta mesmo de desafio. É engraçado, eu olho muito aquele programa que tem na Sony, o Shark Tank. Sim. Eu sou fã de todos eles, da Cris Arcangeli, do Caíto Maia, do Felipe Tito, que entrou agora. Eu olho muito o Shark Tank, muito. Para aprender um pouco, para saber um pouco como é que eles pensam isso, falando o lado, vamos dizer, de hold, de investidor, dos Sharks, enfim, seja lá como for. O que te chama atenção em um negócio? Como é que você bate o olho e fala assim, isso aqui vale a pena, isso aqui é furada, vou investir dinheiro, não vai me dar retorno. Qual que é o teu feeling para isso? Como é que você fala, isso aqui vai, isso aqui não vai, isso aqui vai demorar? Como é que você sente isso? Olha, eu vou te falar, você está falando aí dos Sharks, né? Graças a Deus, eu tenho o prazer de conviver muito com a Cris Arcangeli, que ela é minha madrinha até de casamento, tenho admiração profunda por ela, acho ela uma mulher, assim, uma das maiores empresárias que o Brasil tem, mas eu acho que é assim, a nível de a gente ver o que é bom e o que não é bom, né? Cara, é feeling, é uma coisa que você sente. O empreendedor, o empresário, ele sente, sabe? Às vezes as pessoas começam a contar a história para mim de uma empresa, eu olho e falo, oh, meu Deus, como é que eu vou falar para ela que isso aqui não é bom? Entendeu? É uma coisa, eu não sei, é um instinto. Eu acho que é uma coisa nata. Eu não sei, às vezes eu faço algumas reuniões aqui na holding e eu
eu falo para ela, olha, você quer, eu vou te ajudar, mas eu não vou estar no negócio, mas eu vou te ajudar até porque eu quero ver se eu consigo ajudar essa pessoa, né? Se, mas você olha ali, você fala assim, claramente que aquilo não vai dar certo, entendeu? Por um motivo ou por outro, ou porque ela está indo num lugar que está saturado demais e ela vai ser só mais uma, ou não tem como criar um diferencial para aquilo, ou porque, de repente, ela não tem capacidade de gerir aquilo, e aí vai ter que. Como é que ela vai fazer? Ela é dona do negócio. Como é que você vai falar para ela? Olha, você precisa mudar tudo. Vamos mudar tudo. Você quer? Então vamos começar do zero de novo. Mas aí a pessoa já tem apego por aquilo, né? Então é difícil de você mudar a cabeça da pessoa que ela tem apego por aquilo. Então é muito complicado. Mas, ao meu ver, eu, Alessandra, de conversar com você sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, ou ele me encanta, ou ele na hora me desencanta, sabe assim? É muito engraçado. Eu tive uma reunião essa semana aqui, até muito bacana, com empresários muito, assim, são visionários, sabe? E eles perguntando, eles têm duas empresas, né? Que eles trouxeram aqui para mim para a gente conversar sobre. E aí eu olhei e falei assim: olha, as duas empresas são maravilhosas, mas essa daqui eu quero estar dentro. Essa daqui, se vocês precisarem de mim, eu ajudo vocês, mas eu tenho uma que os meus olhos foi para esse lado. A outra eu falei, não, essa daqui vocês já estão bem, continuem assim, entendeu? Mas essa é uma coisa que brilha os meus olhos. Então, eu acho que tem um pouquinho disso, sabe? De dar aquele friozinho na barriga, falando, essa empresa eu consigo trabalhar, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. É engraçado, Tiago, eu não sei te dizer, mas é um instinto. Eu não vou nem dizer que é filho, eu acho que é um instinto, sabe? É uma coisa sua mesmo. Você olha e você sente aquilo. E é muito legal porque, bom, eu trabalho na área de comércio exterior há 20, quase 20 anos, né? Então você sabe, é o feeling que você tem com o profissional da área, é o feeling que você tem com a empresa. Eu sigo aquele exemplo da empresa que de fora é linda e de dentro não vale a pena. É o feeling que você tem com absolutamente tudo. E Ale, eu vejo, eu não sou investidor, para te falar bem a verdade, eu trabalho numa outra empresa e eu tenho um canal, enfim. Eu falo que eu sou mil utilidades, mas eu vivo trabalhando. E tem que ser. Tem que ser. Nossa, claro! É isso mesmo. E além disso, né, eu tenho canal, enfim, quero viver do canal daqui a um tempo. Vamos lá, passo a passo, como fala na Itália, piano piano, devagar, É, devagar. E o que que eu falo, né? As pessoas se atropelam, mas se atropelam de um jeito. é, Putz, eu comecei a ganho 10 mil reais no mês. Vou vender minha empresa. Calma, é. calma. Se estabelece mercado. Calma, vai devagar, calma. Ou seja, não vale a pena você se colocar à frente de uma coisa que você está vislumbrando hoje. Eu tenho um exemplo muito bem claro, isso falando da área de Comex. Ano passado eu estive numa feira aqui em São Paulo, que ela vai ter nesses próximos dias, chama Intermodal. Eu cheguei na Intermodal, eu conversando com um dos donos de um dos stands, ele falou para mim, Thiago, a minha empresa começou há 7 anos atrás. Eu vim sozinho na Intermodal, eu vi um passo aqui, outro ali, outro stand aqui, outro ali, beleza, eu fui crescendo. E eu falei, o meu objetivo é ter o maior stand na Intermodal daqui X tempo. Eu fui trabalhando para isso, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Tomei muita topada, gente que eu contatei errado, gente que, pô, vai dar certo, e na verdade não está com a mesma ideia da empresa. E eu fui aprendendo com isso. E a gente aprende com os nossos erros. Nossa, eu quebrei 2 vezes, então a gente aprende com os nossos erros. E aí, até para meio que finalizar, não querendo finalizar, né, Ale? Ai, que delícia esse papo. Que esse papo, para mim, vai 2, 3, quantas Não, muito horas? bom, viu, Tiago? Adorei.
como é que você fala para esse povo não quebrar, ou não desanimar, ou não falar assim, deu errado, vou me aposentar, vou voltar, sei lá, para o LinkedIn, procurar emprego para Cato, procurar nada contra Cato, nada contra LinkedIn, nada contra outras, e vou desencanar da minha ideia. O que você fala para esse povo não esquecer a sua ideia de empreendedorismo, ou seja lá o que for, e falar, vamos em frente, é só uma tempestade, mas logo, logo ela passa. O que você fala para esse povo? Olha só, primeiramente, eu acho que assim a pessoa tem que ter uma supervisão do negócio dela. Ela, ela tem que entender aonde ela está pisando, né? Porque a gente às vezes a gente pode se precipitar, né, em falar assim, não, eu vou fechar. Que nem em 1998 a minha amiga falou para mim, não, Alessandra, olha, veja bem seus números, não estão muito bons. E eu, né, tive aquela persistência e continuei, mas estava dentro de mim porque eu olhava para aquilo e eu falava, não é possível, isso é bom, vai dar certo. Então eu tinha aquela certeza dentro de mim. Então, primeira coisa a pessoa tem que ter uma visão real do negócio dela. A gente não pode ser iludida. Eu queria tanto que desse certo. Isso não é empresário. Empresário é aquele que sabe a hora de começar e sabe a hora de terminar, né? Então, ela tem que ter uma visão real do negócio dela. Ela tendo aquela visão e ela acreditando naquilo, ela tem que botar dentro dela, eu não vou desistir. Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou fazer pesquisa, eu vou conversar com as minhas clientes, eu vou ver o que ela gosta mais, eu vou ver o que ela gosta menos, ela tem que se desdobrar para acreditar no negócio dela, mas, primeiramente, acreditar nela, né? É aquilo que eu falo, ela botar aquela sementinha dentro dela e não deixar ninguém tirar, né? Então, é assim, é difícil, mas se ela entender, ter a certeza, né? Porque a gente não pode falar por ela ter a certeza de que o negócio dela é bom, ela tem essa certeza, ela tem dentro dela aquilo, ela não tem por que desistir. Agora, óbvio, se a pessoa chega no limite dela, ninguém está aqui para ficar sofrendo. Ela pode ser um colaborador, ela pode ser um prestador de serviço dentro de uma empresa e obter o mesmo sucesso, porque ela vai continuar empreendendo, mas ela vai empreender ali de uma forma diferente, né? Ela vai ser um colaborador de uma empresa, mas é como eu falo na minha empresa, é a hora do ganha-ganha. Se ele ganha, eu ganho. Se eu ganho, ele ganha. Então, não tem essa. A gente tem que criar hoje, né? Eu brinco muito e falo assim, gente, a gente tem que falar de empreendedorismo de uma coisa mais simplificada. A gente pode ser colaborador de uma empresa, mas a gente terá uma de gestor, porque daí aquele empreendedor que ele chama de dono da empresa não vai viver sem ele. Então, eles vão caminhar juntos. Não tem mais aquela patrão-empregada, somos parceiros. Independente da fórmula legal ali que está, né, posicionada aquela pessoa dentro da empresa, se é um PJ, se é um CLT, isso tanto faz, né? O que importa é que somos parceiros, né? E você vai empreender onde você estiver, né? Empreender é empreender em tudo, é empreender dentro da sua casa, é empreender no seu trabalho, é empreender na sua vida, na sua saúde, na sua mente. Então, assim, a gente tem que diariamente empreender. Na questão de business, né, de a pessoa estar ali na empresa, a única coisa que eu posso falar é o que aconteceu comigo. Eu tinha uma visão ampla do meu negócio, eu tinha a certeza de que aquilo era bom, eu tinha certeza de que eu ia conseguir, mesmo pessoas falando para mim que não era bom, entendeu? Mas eu continuei e, graças a Deus, deu super certo. Chegamos aqui hoje com a holding, que a gente está aí com 4 marcas, né? Chegando aí 4, 5 marcas quase agora, com essa novidade vindo por aí. Depois eu te conto, Tiago,
E aí, a vida é assim, né? É uma conquista diária. Mas eu acho que a pessoa tem que ter essa clareza dos fatos. Não adianta a gente ser um iludido, entendeu? A gente, quando você tem clareza, é aquilo que eu falei, clareza, pé no chão, né? Sabedoria, né? Bota Deus na frente de tudo que você vai fazer, bota Deus para te clarear ali, para saber se é para continuar ou se é para de fato parar, né? Mas o que eu digo é, nunca pare, né? Dê o seu limite, dê o seu máximo, porque dali ou você vai falar, nossa, eu dei o meu máximo, não deu certo, mas eu dei o meu máximo, ou nossa, eu dei o meu máximo e cheguei onde eu queria, entendeu? Então, eu acho que a minha dica aí é você ter uma visão ampla de onde você está pisando. Ale, obrigado. É, Muito, muito, muito obrigado. Vou te fazer um convite, aliás. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu vou colocar aqui na descrição, aqui embaixo, gente, mas fala para mim, como é que as pessoas te acham, como é que elas vão atrás de você, e como é que elas vão te perguntar se a empresa delas vale ouro ou apenas precisa melhorar muito para começar a ter uma valia muito grande. Como é que elas te acham? então, olha, hoje a melhor forma de as pessoas me acharem é o Instagram, né, no Alessandra Narros, e a gente está com uma mentoria. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque são mentorias rápidas, que eu acho que, assim, é aquilo que eu falo, às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho, né? Então, a gente está fazendo essas mentorias hoje, muito gratificante para mim, porque a gente vê histórico de pessoas que com pequenas horas de conversa aí, a empresinha da pessoa foi embora, deslanchou, então isso é muito gratificante. Mas para qualquer coisa, a gente está ali no Instagram, pode me mandar mensagem, a gente responde via Instagram mesmo. A melhor, acho que a forma mais rápida e mais prática é via Instagram, no Alessandra Nath. É engraçado, gente, que eu sempre falo isso. Nós somos pessoas plausíveis. A gente está aqui, a gente dá atenção para público, e o público, para nós, para mim, para a lei, para outros que já participaram, que vão participar do Papo com o Especialista, ou em outros podcasts da vida, nós somos pessoas reais. A gente está aqui, não tenham medo de falar conosco, a gente está aqui para ajudar vocês, não é? Exato. É exatamente isso. E aí, depois eu vou te contar, Thiago, a gente está entrando para que as pessoas já cheguem um dia a empreender com esse pensamento, que a gente vai entrar nessa parte educacional, nas escolas públicas, é um projeto que eu tenho aí super bonito, de entrar nas escolas públicas, nessa parte educacional, de você fazer o José, a Maria, a Priscila, elas já desde cedo entenderem que elas vão querer ser bons gestores da vidinha deles mesmos, entendeu? Seja ele o que for, ele tem que buscar o melhor dele. Na hora que a pessoa entende isso, ela chega onde ela quiser. Ela tem que buscar o melhor dele. Ale, obrigado. Obrigada a você, Thiago. É um amor. E, Muito gente, vão atrás da Lê, vão atrás da mentoria dela, vão atrás do que ela tem a propor a todos vocês, que eu acredito fielmente de coração que alguma coisinha sendo na vida pessoal de vocês, no trabalho de vocês, ou mesmo se você quer começar a importar, exportar, abrir sua importadora, sua trade, seja lá o que for, ela vai te dar um toquezinho, daquele toque de madrinha, vai falar assim, tá aqui, faça isso, procurem a lei, vai dar certo, e eu acredito muito nisso. Ale, de coração, obrigado. Obrigada, Thiago, pelo seu tempo, por todas essas colocações tão importantes na vida de todo mundo. Eu que agradeço. O canal está mais do que aberto para você. Quando você quiser me dar um toque, qualquer coisa, o canal é tua casa. Então, Sim, vamos falar muito ainda. Vamos falar das novas empresas que estão por vir.
vamos dar dicas, pode deixar, nós vamos ficar em contato. Sem sombra de dúvida. Obrigadão, Ale. Obrigado, gente. É um prazer ter todos vocês comigo. Muito, 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 muito obrigado mesmo por esse papo tão incrível. Parabéns pelo canal. Obrigado, Ale. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.